Oi, gente. Vamos para mais um vídeo, então? Vamos falar mais um pouquinho hoje sobre algum transtorno de aprendizagem. Deixa eu abrir aqui esses slides para a gente poder acompanhar. Aqui. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ayla Cristina dos Reis. Eu estudo na Uninter, Centro Universitário Internacional. E esses vídeos estão sendo produzidos como um curso de extensão para cumprir os nossos estágios agora em tempo de pandemia. Essa oportunidade única, né, que a gente está tendo de levar algum conteúdo, né, para a comunidade. E nesse decorrer foram vários vídeos já que eu gravei. E nesse tema que eu escolhi, que é o que é psicopedagogia. Nesse decorrer dos vídeos, eu trouxe para vocês a informação do que é psicopedagogia, o que estuda o psicopedagogo, qual o campo de atuação do psicopedagogo. E esse meu estágio é da psicopedagogia em diferentes contextos. E hoje eu vou dar sequência a que a gente comecei a falar de transtornos, alguns transtornos, né, de aprendizagem que a gente pode estar encontrando para vocês entenderem um pouquinho melhor quais são, né, os problemas, né, que eles possam, os sintomas que eles podem trazer. Então, uma prévia aí para vocês entenderem um pouquinho sobre os transtornos de aprendizagem. Eu falei na aula anterior para a gente fazer uma revisão o que era dificuldade e o que era transtorno, mas no decorrer dos meus vídeos, você pode dar uma olhadinha, eu fiz um vídeo explicando a diferença de transtorno e a diferença de dificuldade de aprendizagem. Tá lá bem explicadinho, vocês podem procurar, dá uma olhadinha nos outros vídeos também, curte, deixa lá uma pergunta, porque eu vou fazer junto com o Zana um Tira Dúvidas em breve. Já estamos quase acabando esse curso de extensão. E quem tiver interessado em receber um certificado da Uninter desse curso de extensão, deixa o seu e-mail também embaixo nos comentários. E não esquece de curtir, tá, gente? Muito importante para mim receber o comentário de vocês e essas perguntas, se tem alguma dúvida sobre o que é psicopedagogia, aonde encontrar um psicopedagogo, quando procurar um psicopedagogo. Deixa suas perguntas aí para que eu e a Usana a gente possa responder num próximo vídeo que vai acontecer em breve, tá, gente? E dá uma olhadinha também no vídeo anterior, tem uma postagem, uma segunda entrevista com a Usana. Na primeira a gente fala sobre psicopedagogia institucional. Na segunda entrevista a gente fala um pouquinho sobre psicopedagogia clínica. Então dá uma olhadinha lá, ficou muito boa a nossa entrevista, nosso bate-papo, né? Na verdade foi um bate-papo bem legal, bem gostoso, onde a Usana traz aí sobre a experiência dela. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Hoje eu vou falar sobre a disgrafia, né? Eu vou falar hoje sobre a disgrafia. A gente falou sobre a dislexia no vídeo anterior e hoje eu quero trazer um pouquinho da disgrafia para a gente entender um pouco aí a diferença entre um transtorno, né, e outro, e vai ser bem interessante a gente deixar mais claro aí para vocês entenderem do que se trata a disgrafia.
Bom, a disgrafia é referente à análise, né? É um distúrbio de ensino-aprendizagem, né? Uma dificuldade de aprendizagem. Então, vamos ver direitinho o que é disgrafia. Ao entrar para a escola, né, a criança ela geralmente já domina a linguagem oral, né? E encontra-se com suas habilidades linguísticas e cognitivas adequadas para a aprendizagem da leitura e da escrita. Porém, né, gente, para a escrita da criança é exigido um esforço intelectual superior às suas aprendizagens anteriores, né? E pois na escrita ocorre a comunicação por meio de códigos linguísticos que envolvem diversas regras necessárias para a consciência de frases, de palavras, sílabas e fonemas. Quando a criança escreve, ela precisa ter noção de espaço para representar as letras, adequá-las em tamanho e em formato. Por isso é importante a escola oferecer a ela recursos indispensáveis para que vivencie situações que estimulam desenvolvimentos psicomotores. A disgrafia ela pode ser identificada desde os anos iniciais do ensino fundamental, mas ainda é pouco conhecida pelos educadores, se tornando um verdadeiro desafio. Pelo desconhecimento, ela se torna um grande desafio. Portanto, é importante que o educador observe as dificuldades, né, do aprendente na hora de executar as funções escolares através do processo de leitura e da escrita. Pois é nesse momento que a criança ela pode apresentar problemas na aprendizagem relacionado a este transtorno, né, no caso da disgrafia. No contexto pedagógico, há uma dificuldade em distinguir quais alunos realmente apresentam a disgrafia, pois na maioria apresenta dificuldade na escrita nos anos iniciais. Mas assim como outros tipos de transtorno, a disgrafia possui características próprias que a diferencia de qualquer outra dificuldade no desenvolvimento da escrita. Então, a pessoa disgráfica, ela apresenta também uma série de outros sinais que dificultam o desempenho das letras e que, por sua vez, também causa esse tipo de problema. Entre esses sinais encontra-se uma postura incorreta, olha que interessante, do material a ser utilizado, que inclui a forma de segurar o lápis, a pressão, né, insuficiente sobre o papel e também um ritmo muito lento ou excessivamente rápido de escrever, né? Então, a disgrafia é uma dificuldade de aprendizagem relacionada à escrita e faz com que a criança tenha dificuldade em expressar suas ideias e pensamentos através de habilidades básicas da escrita, certo? No caso da disgrafia, é importante o diagnóstico precoce, a fim de orientar os profissionais da educação e os pais sobre esse distúrbio de aprendizagem que muitas crianças sofrem, sendo muitas vezes rotuladas como relaxadas e preguiçosas por possuírem uma letra feia. Olha só. Aí, o que acontece? Vai provocar a baixa autoestima, certo? Desmotivação, além da baixa autoestima, e outros problemas, vai acarretar vários problemas. Então, porque sua letra é feia, né? Aí já colocou para baixo. Mas por que a sua letra é feia, né? As crianças disgráficas, elas são aquelas que apresentam dificuldades no ato motor da escrita, tomando a grafia praticamente indecifrável, e isso não compromete o intelectual, não tem nada a ver com o intelectual. A criança, ela tem inteligência, ela sabe.
né? Mas o problema está no motor, né? Tá nessa deficiência motora da criança. Né, do contrário, geralmente os disgráficos, vamos colocar essa observação, né? Geralmente os disgráficos são crianças muito inteligentes. A sua dificuldade, ela está só na escrita, pois ela não consegue recordar a grafia da letra para escrever. Então aí tem esse bloqueio, né, nessa recordação da grafia da letra, então ela não consegue escrever. Existem várias problemáticas que nos cercam, como a metodologia aplicada a essas crianças e se essas crianças estão psicologicamente ou fisicamente bem. Sendo assim, a disgrafia torna-se um caso preocupante, pois sabe-se que alguns professores desconhecem esse transtorno e tampouco conseguirão ajudar essas crianças. O trabalho em conjunto com a família e a escola é de suma importância, considerando aspectos neurológicos, psicológicos e sociais relacionados a esse déficit. Qual o conceito de disgrafia e as causas? Para a gente entender direitinho o que é disgrafia. Bom, a disgrafia é um transtorno de aprendizagem no qual a criança tem dificuldade em coordenar os músculos da mão e do braço, caracterizado por uma dificuldade crônica e persistente na habilidade motora e espacial da escrita, impedindo que ela escreva de forma legível e ordenada. Ela escreve, só não é legível ou ordenada, né? Ou os dois juntos. É um transtorno de aprendizagem presente em muitas crianças no ensino fundamental, caracterizado por uma dificuldade na escrita, tanto na hora de desenhar as letras e códigos do nosso idioma, quanto a formar frases e construir linhas de raciocínio em texto. Então, ela caracteriza-se por uma escrita mal elaborada, né, feia, não se conseguindo muitas vezes decifrar o que está escrito. Há vezes que nem a própria criança consegue entender o que escreveu, certo? Então, aí se torna realmente uma problemática, né? Que vai gerar, com certeza, até uma baixa autoestima. Bom, ao pé da letra, a disgrafia ela é definida como distúrbio da né? Da escrita, grafia. Então, de distúrbio e grafia da escrita, né? A junção aí, disgrafia. Sendo um transtorno da escrita de origens funcionais, no qual não existem problemas de lesão cerebral, alterações sensoriais ou história de ensino deficiente do grafismo da escrita, sendo uma deficiência na coordenação motora fina e não intelectual. Esse déficit é comumente classificado em dois tipos. Bom, então a disgrafia ela tem uma classificação de dois tipos. Quais seriam? A primeira, disgrafia motora, discaligrafia, certo? A criança ela consegue ler e falar bem, mas encontra dificuldade na coordenação motora fina para escrever as letras, as palavras e os números. Segundo tipo de disgrafia, disgrafia disléxica. A criança não consegue relacionar sistemas simbólicos e as grafias que representam as palavras, os sons e as frases. É importante não confundir com a dislexia, que a gente viu no um vídeo anterior aí. Por quê? Porque elas possuem características semelhantes. Porém, a dislexia, ela está associada à leitura, né? Como a gente viu, e a disgrafia à escrita, certo? A principal causa da disgrafia é a falta
de coordenação motora. A gente já citou aí um pouquinho. Então, as funções do cérebro que estão preocupadas com a tradução de ideias em palavras, por escrito das crianças que têm esse transtorno, não são executadas de forma correta. Então, o que acontece? A causa é que as funções do cérebro dessa criança, elas estão tão preocupadas com a tradução de ideias em palavras, né? Mas elas não são executadas de uma forma correta. São muitas as causas que podem levar a uma escrita alterada. Maturativas, caracteriais e pedagógicas. As primeiras, que são maturativas e caracteriais, elas estão relacionadas com perturbações de lateralidade, motricidade e equilíbrio. Essas crianças são desajeitadas do ponto de vista motor e apresentam uma escrita irregular ao nível de pressão, velocidade e traçado, bem como perturbação de organização perceptivo-motora, estruturação e orientação espacial e interiorização do esquema corporal. Então, esse desenvolvimento motor dessa criança não foi bem desenvolvido, pode ser, também. As causas caracteriais, eles estão associadas a fatores de personalidade da própria criança ou do meio que a envolve, familiar ou social, pois o sujeito reflete na escrita o seu estado e tensão emocionais. E, por último, poderão estar relacionadas ao nível pedagógico, determinadas por metodologias de ensino que contribuem para o aparecimento da disgrafia. Uma vez diagnosticado, o profissional poderá fazer uma parceria com demais profissionais de outras áreas e com a família da criança para trabalharem simultaneamente as dificuldades, desenvolvendo as habilidades motoras. Bom, vamos falar mais uma vez sobre esse profissional, né, fazer parceria com demais profissionais. Vamos lembrar lá que esse diagnóstico geralmente é feito uma equipe multidisciplinar, no caso aí, o pedagogo, o psicopedagogo, o pediatra, um neuro, um fono. Então, é sempre importante essa equipe de profissionais de várias áreas estarem trabalhando junto, né? Pode ser encaminhada primeiro para um psicopedagogo? Pode. E o psicopedagogo vai lá fazer aquela avaliação com essa criança, com esse indivíduo, e claro, ele vai, se necessário, encaminhar para um outro profissional, né? Então, é sempre muito importante que isso seja feito junto. E a família tem que estar sempre participando. Então, a necessidade da educação psicomotora, gente, ela é baseada no movimento, né? Pois acredita ser preventiva, assegurando que muitos dos problemas de alunos detectados posteriormente, tratados pela reeducação, não ocorreriam se a escola desse atenção à educação psicomotora, juntamente com a leitura, a escrita e a aritmética. Então, esse desenvolvimento, vamos usar um exemplo. Meu filho está ainda na educação infantil e ele tem professora de educação física. É um exemplo, tá? Gente, importantíssimo. Mas o que uma criança, né, de 2, 3 anos, 4 anos está fazendo na educação física? Está trabalhando a parte psicomotora, está trabalhando além do pedagógico ali junto, tem mais esse trabalho feito, né? A psicomotricidade,
né? A lateralidade, esse desenvolvimento psicomotor fino, grosso, tudo isso vai ser trabalhado ali com esse outro professor. Isso só vai melhorar, isso só vai ajudar no desenvolvimento psicomotor da criança, certo? Então, importantíssimo esse trabalho. Bom, alunos com disgrafia podem apresentar todas ou algumas das seguintes características. A primeira, uma formação das letras pobres. Segunda, um alinhamento incorreto. Terceira, uma falta de fluência na escrita. 4, letras muito largas. 5, letras demasiado pequenininhas, né, pequenas ou com tamanho inconsistente, ou seja, não tem o mesmo tamanho. E letras sobrepostas, aquelas letrinhas que vai escrever tudo uma em cima da outra, sabe? Tudo sobreposto. Então, essas aí, ó, são seis exemplos aí que podem estar apresentando um sintoma aí da disgrafia. Dentro das características citadas, há diferentes tipos de grafia, né? Então, vou falar um pouquinho sobre esses tipos, assim, ó. Disgrafias posturais. Elas referem-se a distintas dificuldades na escrita que se originam de uma má postura ao escrever. Bom, a gente já pensa em postura. Ah, tem uma criança que ela escreve em cima. Tem uma criança que ela escreve deitada, né? Tem uma criança que ela não apoia o braço, mas ela abaixa muito a cabeça para escrever, né? Então, apoiar sobre a mesa, aproximação muito da folha aos olhos, folha virada para a direita ou para a esquerda, em vez do, né, o caderno estar alinhado assim, ele vira de lado. Escoramento cefálico, que é aquele que ele apoia a cabeça, né? Braço em forma de gancho. Então, vai escrever assim, né? Com o braço assim. Que dá para vocês verem, né? Depois a gente tem aí disgrafias de preensão, que refere-se ao ato de segurar o lápis ou a caneta. Bom, essa a gente vai lidar com várias formas que você vai presenciar as crianças segurando a caneta. Isso tem que ser corrigido, tem que ser corrigido, tem que ser treinado. Hoje em dia existe até umas adaptações que você põe no lápis ou na caneta para a criança que tem esse problema, para ela aprender a segurar, treinar direitinho, até ela ter essa habilidade para escrever direito. Mas tem lá a palmar, que quando segura o lápis assim, né? Quando se segura assim, a pressão sobre a ponta do lápis, que segura bem na pontinha do lápis, assim, bem na ponta, quase assim na grafite. Lápis seguro entre o dedo indicador e o médio. Então, ele não vai segurar o lápis assim, ele vai segurar o lápis assim, com a mão assim. Falanges hiperarticuladas, né? Ele vai segurar o lápis aqui em cima, assim, né? A bidigital, que é com 2 dedos, assim, 2 dedos, o lápis vai ficar aqui, ó, vai segurar com esses 2 dedos, assim. E a tridigital, que vai segurar com esses 3 dedos o lápis. Então, aí são algumas das disgrafias de preensão. Aí outra, disgrafia de pressão, né? Essa de pressão mesmo. Refere-se ao ato da força, que se coloca no lápis ou na caneta. A gente chama
eu vou dar 3 exemplos aqui. Um a gente chama de letras asas de mosca, que são aqueles traços muito fracos, a criança não põe nenhum tipo de peso ali naquele lápis, naquela caneta para escrever, então é uma coisa muito fraca, muito leve. Letras amassa-folha, é a pressão excessiva do traço a escrever, né? Que sai até do outro lado, fica aquele 4, 5 folhas parecendo que foram escritas, né? De tão forte que foi colocado ali, essa força toda. Letra parkinsoniana, que ela é pequena, trêmula e rígida. Ou seja, ali também tem um pouquinho de força, né? E aí ela fica pequena e trêmula. Então essas são as disgrafias de pressão. Aí eu tenho disgrafias de direcionalidade, né? Que seria essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, é uma imagem de disgrafia de direcionalidade, tá vendo? Ela é descendente, né? Ela tá aqui, né? E ela vai descendo. Ascendente, ela começa aqui, seria o contrário dessa imagem que vocês estão vendo aí no slide. Ela vai subindo. E a subtenteante é quando é uma palavra que sobe, aí a outra começa aqui embaixo, onde deveria começar, continuar, e sobe, e a outra sobe. Então vai ficar assim, algo meio intercalado aí, né? Depois a gente vai ter as disgrafias de ligação. Uma delas que a gente vai encontrar é a falta de ligação entre as letras na escrita cursiva. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí também apresenta um pouco, porque, tá vendo? É a letra cursiva, mas quase não tem ligação entre uma letra e outra, tá vendo? Ligação simbiótica. Qual é? A escrita das letras colocadas entre si, sem as linhas de união definidas. Então, assim, ela pode estar tudo lá juntinho, né? Sem uma definição das linhas. E a ligação elástica. As letras são separadas e unidas obrigatoriamente com linhas que parecem sobrecarregadas. Bom, então aí ele vai ligar as palavras, né? Disgrafias posicionais, que a gente também vai encontrar. Verticalidade caída para trás, que é a letra que é vertical, assim, ela vai estar caída para trás. Letras em espelho, confusão de letras simétricas, como, por exemplo, B e D. Bom, aí indefiniu o que é B e o que é D, vai estar uma confusão, ora o B é B, ora o B é D. Disgrafias figurativas. A do espelho, desculpa, gente, letras em espelho é aquela que a gente escreve de trás para frente, certo? Como se eu tivesse virado, né? Posto na frente do espelho e ficou tudo ao contrário. Então, essa é a disgrafia posicionais, letras em espelho. Disgrafias figurativas, mutilação das letras e distorções de letras. Mais uma aqui. E as disgrafias relacionadas com o tamanho, macrográficas e micrográficas. Bom, já dá para a gente ter uma noção, né? A macrográfica é aquela que vai ocupar 2, 3 linhas, e a micrográfica é aquela muito pequenininha, bem miudinha. Bom, disgrafias de giro também. As letras que necessitam de traços circulares da sua execução, como o A, o O, o D, o G, F e Q, são feitas com giros invertidos, ou seja, no sentido horário. Isso dificulta o traçado da letra e a sua ligação com a letra seguinte. Então, o G, como a gente está vendo aí, nessa imagem de disgrafia, o G vai estar virando para o outro lado, certo? Então, ele vai terminar assim, ao contrário do que seria
o G, né? Os tipos de disgrafias apresentados revelam a necessidade de intervenção o mais precoce possível, gente. Então, isso tem que ser realmente observado o mais cedo possível, de modo a amenizar, né, esse problema de caligrafia, que a gente pode, desde cedo, já começar a trabalhar com as atividades para melhorar, para amenizar, né, esse problema da caligrafia. Bom, então vamos falar um pouquinho agora, na disgrafia, sobre a intervenção psicopedagógica. Bom, o primeiro passo da intervenção psicopedagógica é reconhecer que o estudante tem a disgrafia e jamais, gente, forçá-lo a algo que ele provavelmente não vai dar conta, certo? A criança com disgrafia, ela precisa de uma intervenção individualizada e mesmo que os resultados atingidos não sejam os esperados pelo psicopedagogo ou pelo professor, é importante elogiá-lo pelo esforço, porque só ele sabe o quanto é difícil, o quanto ele está se dedicando e se esforçando para conseguir fazer aquela atividade, para que a grafia dele seja melhor, né? Então, e essa questão de uma intervenção individualizada é extremamente importante. Ah, nessa hora, será que seria importante procurar um psicopedagogo numa clínica? Sim, seria muito importante. Para fazer um trabalho em conjunto ali com o professor, para dar um suporte maior para essa criança, para esse indivíduo, de extrema importância. Né? Não que o professor não vá conseguir fazer um pouco esse trabalho, melhorar isso tudo, vai. Se ele tiver, né, um outro horário além da escola para estar trabalhando isso, com certeza o sucesso dele vai ser bem melhor. E o do professor também. Depois, é necessário estabelecer as metodologias que melhor se adequam ao caso da criança. Assim como em qualquer outro distúrbio, é fundamental o psicopedagogo e professor saber quando e qual ajuda deve ser oferecida à criança. No entanto, deve também ter a capacidade de avaliar quando o aluno revela desmotivação e desinteresse, né? Se necessário, alterar a intervenção, que trabalhar com desinteresse não vai dar certo. Adequando procedimentos visando estimular a criança, pois a maior parte dos casos, né, a má prestação é sobretudo nossa, né? Uma consequência de utilização de estratégias e métodos insuficientemente atrativos e interessantes. Bom, então, decidiu que vai trabalhar, mas percebeu que não está tendo ali uma motivação, aquilo não está interessante, muda esse plano. Tem que ser mudado, tem que ser alterado, né? Porque não está dando certo. A reeducação do grafismo, ela está relacionada com 3 fatores fundamentais: o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento do grafismo em si e especificidade do grafismo da criança, certo? Para o desenvolvimento psicomotor, então deverão ser treinados os aspectos relacionados com a postura, controle corporal, dissociação de movimentos, representação mental do gesto necessário para o traço, percepção espaço-temporal, lateralização e coordenação visomotora. Quanto aos aspectos relacionados ao grafismo, o educador ele deve preocupar-se com o aperfeiçoamento das habilidades relacionadas com a escrita, distinguindo atividades pictográficas, né, pintura, que seriam pintura, desenho, modelagem,
e escriptografias, que é a utilização do lápis e papel, né? Melhorar os movimentos e a posição gráfica. Deverá também corrigir os erros específicos do grafismo, como a forma, o tamanho e a inclinação das letras, o aspecto do texto, a inclinação da folha e a manutenção das margens e linhas, ou seja, tem que insistir nessa posição correta de sentar, de segurar o lápis ou a caneta, a posição correta da folha, o tamanho da letra tem que ser questionado, o formato da letra tem que ser questionado, né? E a inclinação da letra, que a gente viu lá, um tipo que ela é inclinada, né? Então, isso tudo tem que ser trabalhado, sim. Bom, existe alguns tipos de exercício para disgrafia, tem vários tipos de exercício para disgrafia, né? E eles são, ó, de extrema importância nessa parte da reeducação do grafismo, né? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês já já. E eu trouxe essa pergunta assim, ó, meu filho tem a letra feia, será que é disgrafia? Não tenha dúvidas em procurar ajuda de um profissional. Logo, quanto antes, melhor. Quanto mais cedo, melhor, né? Daí, observa, ele está sentado direitinho, ele segura o lápis direitinho, ele não consegue segurar o lápis direitinho, ele põe muita força, ele não consegue mudar isso, procura um psicopedagogo, procura uma ajuda, vai na escola, conversa com esse professor, pede uma orientação, né? Pede uma orientação para um psicopedagogo, certo? E aí ele vai poder avaliar isso melhor e dizer se pode ser mesmo uma disgrafia ou não, né? Não fica com isso na cabeça, não. Vai procurar ajuda, porque é o melhor, quanto antes melhor para o seu próprio filho, né? Olha aí mais um exemplo, né? Tudo torto, né? A criança toda torta, dá uma volta. Isso aí é um dos exemplos aí de alguns tipos de disgrafia que, que eu falei aí para vocês. Bom, exercícios grafomotores, né? Eles são ideais. Um exemplo aí de atividade, né? No caso da disgrafia. Ai, da disgrafia. Então, atividades, né? Então, a gente pode aí procurar exercícios grafomotores. Eles são ideais para que o pequeno possa trabalhar com o acompanhamento de um profissional. A coordenação motora e o domínio das mãos ao movimentar um lápis sobre o papel. Os exercícios eles podem conter desenhos pontilhados que incentivarão a criança a desenvolver a habilidade e outras atividades que ligam um ponto a outro e etc. A gente está cansado de ver aquele liga-ponto, né? E então, interessantíssimo para a criança treinar. E outro é aquele que é pontilhado, que a criança só vai passar o contorno por cima, ela vai estar aí desenvolvendo essa habilidade. Trabalhar a caligrafia também, outra atividade muito importante, né? Porque o pequeno ele pode, na caligrafia, ter a habilidade da escrita desempenhada para que ele tenha maior domínio nessa parte, né? Os tamanhos das letras, tudo isso ele vai trabalhar aí. É importante lembrar que as etapas são cruciais para notar a melhora do desenvolvimento do manuseio na hora de escrever. Seguindo essa linha, o profissional pode aplicar exercícios que induzam a reaprendizagem da forma das letras
e o espaçamento necessário entre elas. Ah, caligrafia? É, gente, aquele caderno de caligrafia mesmo, né? Então, a posição ao escrever, a maneira a qual a criança segura o lápis é determinante e causa dor e fadiga nas mãos do pequeno. Nesse caso, o aluno precisa ser orientado à forma mais adequada para desenvolver a escrita sem prejudicar seus membros. Além disso, a posição do papel também reflete a maneira que o pequeno escreve. Então, de novo lá, a gente lembrando que essa posição da folha, a posição que essa criança está sentada, a posição que a criança segura esse lápis é fundamental para que ela tenha sucesso aí na escrita. Pincel. O pincel também pode ser utilizado aí. É um instrumento que é ideal na fase inicial do treinamento, principalmente para que a criança consiga trabalhar a pressão que é exercida sobre a folha de papel. Então, o pincel ele vai ter extrema importância nessa função da força que a criança coloca no papel. O profissional ele pode indicar traços retos para que o pequeno possa desenvolver sua coordenação. Os pais e professores podem realizar com as crianças tarefas de desenho, pintura, modelagem, escrita em papel com lápis e caneta. Todas as tarefas devem ser realizadas com a criança sentada, sempre sentada, que é a posição onde ela vai escrever, né? Então, isso é importante observar. A detecção, o diagnóstico e o tratamento da disgrafia requer uma intervenção especializada, gente, com apoio de instrumentos de avaliação que permitam estabelecer um quadro clínico claro e preciso. A partir do momento em que os pais e o professor eles verificam quaisquer alterações no processo de aprendizagem a nível da escrita, da caligrafia, devem recorrer a um especialista de modo a estabelecer o diagnóstico adequado. A terapia corretiva deve ser iniciada o quanto antes com crianças com disgrafia, pois elas sofrem na escola, porque elas por não conseguirem, né, apresentar os seus trabalhos de uma forma correta, tá? Bom, então eu trouxe aí, né, essa bem assim um resumo sobre a disgrafia, né, que é um transtorno que requer um atendimento profissional mais adequado, sendo capaz de auxiliar tanto o professor como o aluno, aprofundar o estudo na busca de analisar o papel do professor e do educador e do psicopedagogo frente a essa realidade educacional, né, é extremamente necessário. Porque, como eu citei um pouco antes, muitos educadores e professores desconhecem, né, a disgrafia e importantíssimo conhecer um pouco mais para poder encaminhar, pedir aí um auxílio ao psicopedagogo nessa realidade, né? Uma realidade educacional a disgrafia, né? Então, a gente percebe uma necessidade, né, de modificar a prática tradicional e nas instituições de ensino. Hoje a gente realmente tem uma mudança um pouco, né, nessa questão e levar, né, de repente a psicopedagogia para dentro da escola nos anos iniciais, né, seria de extrema importância para a aprendizagem no nosso país. Né, e diversificar, né, essas metodologias, as estratégias, né, sem dúvida também faria diferença e traria um caminho, né, mais seguro
pro sucesso, né, ao decorrer da vida escolar dos alunos portadores de disgrafia, né. E além disso, né, a gente sabe que o professor tem que estar, precisa ser comprometido, precisa ser criativo, dinâmico, mas tendo a psicopedagogia também para auxiliar, isso também facilitaria muito aí a vida do professor também, né? De toda a equipe escolar, seria de extrema importância, e trabalhar com essa criança que foi diagnosticada, fazer um trabalho clínico, seria também muito importante, ajudaria muito o trabalho depois do professor em sala, com certeza. Então, ao identificar esse distúrbio, a prioridade tem que ser trabalhar, né, toda a equipe escolar, a família, com profissionais, né, e buscar recursos e procedimentos concretos para essa uma superação, né, gradativa, uma recuperação gradativa dessas dificuldades encontradas, tanto no âmbito escolar, né, como fora dele. Então, às vezes, fora dele, também pode existir, não foi diagnosticado lá antes, então, de repente, essa pessoa, esse adolescente, esse adulto já também precisa de um apoio profissional para dar essa gradativa superação dessa dificuldade. Bom, como eu disse, eu trouxe aí alguns exemplos assim, bem para vocês darem uma olhada. Olha só que interessante. E qual criança não gosta, né, de trabalhar um jogo assim? Esse é só um exemplo para vocês verem que é bem básico. Tem, claro, outros tipos de atividades para ajudar, mas essa é uma bem simples, básica, fácil de encontrar, né, para trabalhar. Ó, essa daí, né, a gente vê aí, ó, o foguetinho, né, ele vai de baixo para cima, depois ele vem de cima para baixo. É bem legal esse também. Bem fácil também, uma coisa bem simples, né? Eu trouxe mais. Esse é muito legal, esse é bem interessante. E já trabalha um pouco de número ali, né? Porque essa cobrinha, a serpente, né? A cobra aí, ó, ela vai de baixo para cima pulando uma bolinha. Depois ela começa de cima para baixo pulando uma bolinha. Depois ali na terceira ela vem de baixo para cima pulando duas bolinhas. Depois de cima para baixo pulando duas bolinhas. Aí depois ela pula duas e uma, né? E assim, e depois ela inverte. Achei muito interessante. Deixa eu ver, tem outro aqui. Esse aí pode ser um pouco mais complicado, mas você pode achar outros tipos de trabalho para exercitar, além, não vamos esquecer, né, do livro, né, para treinar mesmo, que é para escrever mesmo, treinar os tamanhos ali, o espaçamento das letras, né, o caderno de ortografia é fundamental, ele precisa ser trabalhado, mas eu estou mostrando que dá para diversificar esse trabalho na disgrafia, dá para dar uma melhorada nessa questão de atividade, não ficar só no, no caderno de caligrafia, desculpa, ficar só lá no caderno de caligrafia, dá para trabalhar outro tipo de exercício, trabalhar melhor. E não esqueça, existe, né? É que eu não consegui, mas uma próxima eu trago uma imagem para vocês verem, desses suportes que hoje tem para colocar no lápis, que eu achei interessantíssimo
criança treinar como segurar o lápis, essa caneta, e dar aí um suporte também nessa questão, corrigir a posição, né? De como segurar o lápis, a posição da folha, não podemos esquecer, tem que ser cobrado isso. E eu acho que ficou bem claro sobre a disgrafia. Eu trouxe a disgrafia bem em seguida da dislexia para a gente entender, né, que aí a diferença entre uma e outra, que eu achei que ficou importantíssimo para vocês entenderem, que eu acabei de fazer esse vídeo da dislexia, então a gente já fica por dentro da disgrafia. E aí descobrimos que a disgrafia, então, é aí um problema motor, né? Não é como no caso da dislexia, tá? Gente, eu quero agradecer muito, mais uma vez, vocês estarem aqui. Deixo aí mais um até breve, porque vou voltar ainda tem alguns assuntos que eu quero passar para vocês. Tem mais entrevista com a Usana vindo, e eu queria mais uma vez agradecer, pedir que vocês curtem, deixem um comentário, deixa seu e-mail para receber esse certificado da Uninter, mas importantíssimo, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta. E lembrando, para quem já deixou pergunta, a gente vai responder sim, todas. Eu vou tentar linkar e passar para vocês, marcar vocês, para que vocês vejam esse último momento com a Usana, que a gente quer responder as perguntas, que a gente vai fazer em breve. E vou dar a resposta de todas as perguntas. Então, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, para a gente poder trabalhar isso e tirar a sua dúvida. E não esquece de curtir, agradeço mais uma vez. E se quiser, volta lá, dá uma olhadinha. Quero trazer um pouquinho para frente, depois quero falar um pouquinho desses principais distúrbios e dificuldades de aprendizagem. Quero falar para vocês, tentar mostrar para vocês alguma atividade bem lúdica desses materiais que eu passei anteriormente para vocês, que eu passei alguns. Quem não viu, volta lá, dá uma olhadinha. Tem uns vídeos de alguns materiais bem interessantes, muito bom. E é isso, até o nosso próximo vídeo, né? Até breve. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez. E beijo até o nosso próximo vídeo. Tchau.